Meus queridos amigos, companheiros de ideal, trabalhadores da Seara do Cristo, na noite de hoje nós iremos falar sobre tragédias coletivas, sobre os chamados flagelos destruidores. E temos visto recentemente, aqui mesmo em nosso país, também na Austrália, mas em menor dimensão, o problema das enchentes, vitimando mais de 700 pessoas na região serrana do Rio de Janeiro, também em São Paulo. Não só as mortes, mas a destruição, o desalento, o desespero e a inconformação. A palestra de hoje não se dirige aos familiares das vítimas. Nós não vamos falar aqui sobre propriamente o consolo. Há uma palestra específica sobre perda de pessoas amadas, onde abordamos esse assunto com mais propriedade. Só temos 50 minutos e por isso vamos fazer um outro tipo de abordagem, tentar entender o porquê que isto acontece, qual a visão da doutrina espírita para tentar explicar esses fenômenos que nos desafiam a inteligência, a própria fé em Deus. Então vamos pedir a Jesus, que é o mestre inesquecível de todos nós, amigo, generoso e bom, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos permita estudar esse assunto e aprendermos cada vez mais as leis do amor. Solidarizamos-nos com as vítimas e com seus familiares. É um momento de muita dor, de muito sofrimento, em que toda a família brasileira e muitos irmãos de outros países também estão orando e buscando ajudar ao sofrimento que nós temos verificado. Mas ao mesmo tempo, muitos de nós nos questionamos, como o filósofo Epicuro, muitas vezes entendido equivocadamente, mas naquela época, na Grécia Antiga, ele vai exclamar: ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou Ele pode, mas não quer, ou Ele não pode acabar com o mal e não quer. Se Ele quer acabar com o sofrimento, mas não pode, Deus seria impotente. E se Ele pode, mas não quer, Deus seria cruel. Mas se Deus tanto pode quanto quer acabar com o mal, como pode haver tanta maldade, tanto sofrimento no planeta? E quando realmente analisamos somente do ponto de vista material e de uma única vida, nós não conseguimos compreender como é que Deus permite tanto sofrimento no nosso planeta. Então vem a doutrina espírita para nos trazer mais esclarecimentos. Primeiro vem nos dizer que a Terra é um mundo diferente, que ela é apenas um grão de areia nas gigantescas praias e oceanos que nós temos no universo. É um mundo ainda atrasado de expiação, ou seja, de purificação e de provas, de testes. Não é um mundo de felicidade, é um mundo habitado por espíritos atrasados, primitivos, voltados na sua grande maioria à prática do mal. Vem nos dizer, portanto, que o Cristo de Deus tinha razão quando asseverava: meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
E Ele próprio, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, experimenta o sofrimento, mesmo sendo espírito puro e não precisando, não tendo karmas, não tendo resgates a reparar. Ele aceita o sofrimento, o martírio da cruz, os chicotes, e mesmo quando é-lhe oferecida o fel, o vinagre, com uma substância que se acredita mandrágora, que era dada para os crucificados de modo a aliviar um pouco a dor, ele não aceita. Ele experimenta o sofrimento em toda a sua intensidade, talvez por solidariedade e para nos dar o exemplo. Os seus missionários, todos eles também padeceram muitas lutas e muitas dores. Francisco, o Sol de Assis, Buda, Madre Teresa e tantos outros experimentaram na terra também dificuldades, incompreensões, calúnias, perseguições. Então a terra realmente é um mundo diferente. E Allan Kardec, quando vai investigar sobre as causas dos sofrimentos, das aflições, ele vai nos dizer que se nós não encontramos a causa, porque todo efeito tem uma causa, e se há um sofrimento, há uma causa anterior, e se não conseguimos encontrar nesta vida o porquê, esta causa está em vidas anteriores. E assim vamos compreender através da reencarnação o porquê, talvez, das aparentes injustiças. E em primeiro lugar devemos mudar o nosso ponto de vista, de visão. Porque na verdade nós somos seres indestrutíveis, imortais. Há um expositor do Paraná que nos revela que nós somos que nem o super-homem, o super-herói dos quadrinhos, que eu adorava quando criança, queria tanto ser como ele, voar, o Homem de Aço, o Superman. E ele vai nos dizer que nós somos super-homens e ainda mais sem a criptonita. Nós somos indestrutíveis e imortais. Então Deus não está tão preocupado com a roupa, porque o nosso corpo é tão somente uma veste. O general não está preocupado com o uniforme dos seus soldados, não, mas sim com a sua inteireza. Então nós temos muitas e muitas vidas, e uma existência na Terra é como se fosse um minuto diante da eternidade dos séculos. O sofrimento de algumas horas, de alguns dias, de alguns meses, nada é comparado com as bem-aventuranças que vamos experimentar. Bom, primeiro ponto, somos espíritos indestrutíveis, então já não enxergaremos a morte com esse receio, porque a nossa educação é feita para o sofrimento, a nossa cultura nos leva a sofrer. Não é a morte que provoca o sofrimento, mas aquele terror que nós associamos a ela. Claro que teremos saudade daqueles que retornam para a verdadeira vida, porque a vida verdadeira é espiritual. Nós somos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é que Deus tem um corpo, não. Deus é espírito. Segundo o livro A Gênesis do Antigo Testamento, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, nós somos espíritos também, indestrutíveis. E a nossa cultura, que não está acostumada, não está preparada para a morte, quando deveríamos encarar a morte como libertação. Ora, se aqui é um presídio, se aqui é um manicômio, um hospital, onde estamos internados, doentes do espírito, doentes do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da maledicência, da calúnia, da inveja, é também, claro, uma escola, um templo, um lar. Mas é uma espécie de purgatório, nos dizem os espíritos no livro O Céu e o Inferno. Então, o problema é que é um purgatório tão bonito, tão maravilhoso, não é? Que tem praias,
como as do meu querido Ceará, que tem passarinhos, que tem rosas como hortênsias, as flores do sul, as flores do norte, tem as crianças que a gente nem acredita que está num purgatório, mas os Espíritos dizem, porque purgar é purificar, é nos libertar das nossas imperfeições. Então a frase correta, o título da palestra não deveria ser tragédias coletivas, não. É tragédia para aqueles que pensam do modo materialista. Mas podemos dizer resgates coletivos, expiações coletivas, como Allan Kardec vai estudar no livro Obras Póstumas, publicado após sua morte, uma coletânea de escritos que ele estava preparando, estudando, analisando. E na segunda parte, nas questões e problemas, há uma mensagem do Espírito Clélia Lantier, que ela vai nos falar que justamente há expiações coletivas também, que o homem deve ser visto não somente do ponto de vista do ser. Às vezes nós somos uma pessoa bacana, mas nós temos uma outra dimensão, nós somos também familiares, maridos, filhos, esposos, irmãos, e às vezes a gente é muito bom no centro espírita e um tirano no lar. E também temos uma outra dimensão, a de cidadão. Às vezes somos até um bom parente, um bom marido, mas somos fraudadores dos impostos. Furtamos o erário público, não trabalhando como deveríamos. E se somos servidores públicos, então, onde não há tanta cobrança, nós abusamos da lei. Nazareno, servidor público é martirizado. Mas os da iniciativa privada, se tivessem a frouxidão do serviço público, muitos de nós faríamos a mesma coisa. Não podemos julgar nem condenar os servidores públicos. É uma condição humana. Então, essa análise que ela faz, dessas várias dimensões, então nós temos leis de causa e efeito, ou seja, resgates individuais, sim, que dependem só de nós, mas também temos resgates ligados à família. Se aquela família foi responsável por um sofrimento, a família também se compromete, muitas vezes vai passar por expiações coletivas. Uma nação também. Dizem até que o Brasil foi escolhido para ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, como afirma o Espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier. Não é Evangelho segundo o Espiritismo, não, pessoal. É Evangelho. O maior país católico do mundo. É onde as igrejas pentecostais crescem a olhos vistos e onde é também a maior nação espírita do planeta. O coração do mundo, a pátria do Evangelho. Eu acredito nessa programação. Claro que nós podemos mudar. Mas veja então que nós temos karmas como a Guerra do Paraguai, quando assassinamos homens, mulheres, crianças. Temos a escravidão também aqui no Brasil. Mas comparado com as muitas e muitas guerras da Europa, das cruzadas, das inquisições, das torturas, aqui ainda é um lugar de poucos compromissos coletivos. Mas se nós legalizarmos o aborto no Brasil e aumentar a sua prática, como acontece em Portugal, que hoje já se arrependem muitos, porque o aborto explode agora. As pessoas fazem a troco de nada o aborto como um método anticonceptivo, contraceptivo, triplicando as taxas de aborto naquele país que recentemente o legalizou. Vamos assumir mais o karma. E nós, como estamos aqui, responsáveis também, porque se somos responsáveis pelo mal que praticarmos, também somos responsáveis pelo mal que surge da nossa omissão no bem. É a questão 642 do Livro dos Espíritos. Temos que defender a vida.
E aí vamos verificar então quem são esses espíritos então que estão nessa terra, que é um tipo de purgatório, de purificação. Somos, meus amigos, os mesmos espíritos de outrora. Guerreiros, sanguinários, estuprávamos as mulheres, matávamos até as crianças, ou então as levávamos para vender como escravos, furtávamos, destruímos, queimávamos as aldeias, fazíamos perseguições e guerras religiosas, saqueávamos as cidades, os tesouros, mentíamos, caluniávamos, denunciávamos falsamente, utilizávamos do poder em nosso próprio benefício, prejudicando muitas pessoas. A lista de crimes e de iniquidades é imensa. Então, se esses mesmos espíritos são aqueles que estão reencarnando, claro que recebemos de muitos outros locais, por isso a população aumenta, um fenômeno chamado transmigração das almas, estudado por Allan Kardec. Recebemos espíritos de outros locais, de outras esferas, de outros planos, e a população invisível é de cerca 3 a 4 vezes maior do que a atual, nos narra as obras de Chico Xavier. Então, se somos aqueles mesmos que cometemos abortos, abandonamos os filhos, cometemos adultérios, machucamos, fizemos sofrer, torturamos, como esperar um mar de rosas, um lugar de delícias aqui na terra? Então experimentaremos aflições, como Jesus nos diz, e Ele nos fala dessa lei de causa e efeito, quando Ele nos assevera em seu Evangelho: quem com ferro fere, o ferro será ferido. Embainha tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. A cada um segundo suas obras. Apressa-te para pagar o que deves. Nós somos devedores. Para reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao juiz. O juiz te entregue ao ministro da Justiça, este te coloque na prisão, porque eu vos digo em verdade que dali não saireis até que tenhais pago o último ceitil, o último centavo. Ele ainda fala mais, nos diz: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, é preferível reencarnar sem o olho, com a cegueira, do que ter o seu espírito perdido, condenado. Se tua mão é motivo de escândalo, arranca e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar sem a mão, do que ter o teu espírito condenado. Então ele vai nos dizer: não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então nós não temos que estar preocupados com uma roupa, porque Deus nos dará quantas forem necessárias. Nós sofremos por causa do apego, nos dizem os nossos irmãos budistas, e por causa da ignorância. Nós nos apegamos às coisas transitórias, mas há uma lei inexorável chamada Lei do Progresso, estudada por Allan Kardec. E essa lei nos impele ao crescimento, à evolução, ao aprendizado, à perfeição, como Jesus também nos disse: sede perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito. E às vezes precisamos ser chacoalhados, porque somos ainda endurecidos, meus amigos, somos orgulhosos, indiferentes, egoístas. Quantas vezes nós precisamos da amiga dor para despertar? Deus só permite o mal, porque sabe que dali nascerá um bem maior. Então não é Deus que nos castiga, é apenas uma lei de causa e efeito, leis perfeitas para a harmonia do universo. Deus não pode ficar cuidando de cada um de nós, não. Existem leis perfeitas, a cada um segundo suas obras. Então há uma ordem no universo. Nós vamos colher aquilo que plantamos, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A Nazareno, então, quer dizer que nós estamos fadados ao sofrimento? Não. Jesus veio nos revelar e trazer a boa nova, a boa notícia, veio nos mostrar
como nos ensina Pedro na sua epístola, que o amor, que a caridade cobre a multidão de pecados. O próprio Cristo vai asseverar: porque muito amou, seus pecados foram perdoados. O Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Perdoai para que Deus nos perdoe. Pede para que a gente perdoe, para sermos perdoados de nossas dívidas. E fala ao paralítico: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, mostrando que ali é uma relação de causa e efeito, de aprendizado, de limitação, de doença, de peste, de sofrimento, porque um dia nós semeamos aquela mesma atitude. Então é um reparo, é uma purificação que poderia ser modificada pelo amor, pelo trabalho no bem, mas a gente não faz. Porque Allan Kardec vai interrogar na questão 737 de O Livro dos Espíritos. Primeiro vamos ler a 728. É lei da natureza a destruição? Ele está estudando a lei de destruição. E os Espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação. Não é destruição, é transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E na questão 737 ele vai interrogar: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta dos Espíritos a Allan Kardec: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, daí vem os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. E eles acrescentam: essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais rápido, para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, através desses chacoalhões na nossa roupa que se rasga, nós despertamos para o amor. Precisamos ainda desse remédio, amargo, da cirurgia que nos salva a vida. Do mesmo modo, Deus permite que nós colhamos aquilo que semeamos para a nossa renovação. Então, em pouco tempo, por exemplo, imaginem quantas pessoas agora estavam orando com a fé sincera pelos nossos irmãos no Rio de Janeiro. Quantos de nós nos mobilizamos ajudando o Conselho Espírita do Rio de Janeiro, ligado à Federação Espírita Brasileira, arrecadando víveres, donativos, alimentos, roupas, recursos financeiros. Um centro espírita lá, numa das cidades visitadas pelo sofrimento, também angariando recursos, inclusive foi noticiado pela Federação Espírita aqui do Distrito Federal. Quantas pessoas se mobilizaram e como tomaram consciência de como a vida é frágil, para que a gente desperte para a nossa verdadeira essência, que é a espiritual. Nós não somos corpo de carne. Nazareno, mas desencarnar numa tragédia coletiva é ruim ou é bom? O que é que vocês acham? Será que é melhor morrer de uma vez, rápido? Ou passar um largo sofrimento de uma doença, de uma incompreensão, ou, por exemplo, buscar o suicídio e perceber do lado de lá que continuamos vivos e, infelizmente, com as sequelas que fazemos ao nosso corpo espiritual, ou perispírito, corpo incorruptível, que nos falaram. Todos nós estamos condenados, meus amigos, à morte. Condenados à liberdade. A morte é uma liberdade, é um passaporte para a verdadeira vida, porque só existe vida e vida em abundância.
Então nós temos que estar preparados para a morte. Estudar, compreender as leis que regem o universo, quem somos nós, para onde vamos, por que sofremos, e a doutrina espírita nos explica com muita lógica, com muito bom senso, com muita razão. Claro que numa palestra de 45 minutos nós não podemos explicar o que Allan Kardec discorre em 5 obras básicas de 400 páginas cada um: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns. Então, não dá para resumir, claro, em uma breve palestra, mas vamos entender o porquê. Então, não é Deus que castiga, não é Deus que não pode. Ele pode, Ele permite o mal, permite que a gente tenha a nossa roupa rasgada, porque já rasgamos muitas roupas dos nossos irmãos. E assim aprendemos a valorizar a vida, a família. Através dessas provas que nos testam a fé, a perseverança, a fidelidade, nós avançamos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai estar uma frase muito consoladora, dizendo que por trás de toda prova rude, isso é quase sempre um sinal do fim de um sofrimento, e é sempre um aperfeiçoamento para o espírito. Ou seja, aquelas provas mais difíceis é quando a gente está quitando aquela última prestação da casa própria, e a gente vai respirar muito mais aliviado. Então nós temos, não, como não lembramos, e isso é misericórdia de Deus, não lembrar do passado, a gente acha que a gente é muito bonzinho. Mas vejam que basta ter um blackout, basta faltar energia, ou lá como no próprio Rio de Janeiro, em meio à desgraça, as pessoas saqueando o supermercado, roubando, furtando os caminhões de alimentos que eram destinados aos sobreviventes e às famílias. Olha como nós somos. Basta faltar energia, não, ao a polícia fazer greve, nós saqueamos as lojas, depredamos tudo. Olha quem somos nós, meus amigos. Por isso que Jesus vai nos dizer: bom só Deus. Ou seja, nesse planeta aqui de prova e expiação, Ele, claro, teve a humildade de não se incluir. Ele disse: bom só Deus. Aqui só tem cobra criada. Mas somos nós cobras a caminho da evolução, do aperfeiçoamento. Então vejam que nós não somos lá grande coisa. Se não fossem as leis, a polícia, a justiça, o medo de ficar com o nome sujo na praça, e mesmo com tudo isso a gente ainda pronto. Então somos espíritos rebeldes, recalcitrantes, que precisamos ser tangidos ainda pelo sofrimento para começarmos a despertar para a vida espiritual. Então Jesus vem nos deixar isso muito claro, vem nos dizer: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, esqueça um pouquinho de você, tome a sua cruz e segue-me. Ele não disse: me dê a sua cruz que eu vou carregar para você. Tome a sua cruz, ou seja, repare os seus erros. E o Espírito, à medida que ele vai evoluindo, ele vai tendo consciência e vai querendo reparar o estrago que ele fez. E vamos receber como filhos aqueles que amamos, mas vamos receber também aqueles a quem prejudicamos, para poder reparar o mal. Vamos ajudar na casa espírita, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos parentes, pessoas a quem prejudicamos em outras eras. E assim vamos nos acertando em suaves prestações de ajudar. Porque a misericórdia de Deus é infinita. Mas precisamos reparar, porque teremos que pagar até o último centavo. Agora, nós podemos pagar com a caridade, com o amor. Não é a caridade de esmola, não, pessoal. A caridade devia ser escrita com a letra K, de Kardec. É caridade no sentido amplo da palavra. É benevolência, é ser bom para todos. É indulgência para com as imperfeições alheias. Era dar um desconto para as faltas dos nossos irmãos, porque nós também precisamos de descontos. E é o perdão das ofensas, a caridade moral, além da caridade material. Tive fome, deste beber e comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestiste, estive preso ou enfermo, e tu
foste me visitar, estava peregrino e tu me hospedaste. É a caridade que vai cobrindo esses erros. Mas vejam que no livro Ação e Reação, do patrono dessa casa, André Luiz, quando ele avança e aprofunda sobre a lei de causa e efeito, e na Mansão Paz, uma instituição no mundo espiritual dedicada a amparar espíritos sofredores, o instrutor Druso vai narrar a André Luiz o caso de Lucas e Ascânio, dois espíritos de alta envergadura, que há quase 5 séculos já estavam na estrada do bem, sejam nas encarnações que tiveram, sejam no trabalho no mundo espiritual, ajudando e amparando muitas pessoas. Eles desejavam ir para esferas mais altas, mais felizes. Protocolavam o seu pedido e a direção da colônia não autorizava. E quando eles então vão questionar, lhes é permitido, através de operações psíquicas, eles remontarem ao passado, e eles vão verificar que no século XV, no exército de Joana d'Arc, na França, eles empurraram para um precipício 2 dos seus companheiros, carregando remorsos até o fim da existência. E eles aceitam reencarnar, programar uma prova para reparar aquele erro que eles não se recordavam, e vão dedicar a sua vida à aeronáutica e vão desencarnar num acidente de avião, da maneira semelhante com o que fizeram com seus irmãos. Vejam então que a lei é perfeita e nenhuma falta ficará sem reparação. Então, por isso que somos convidados e estimulados a trabalhar incessantemente, dia após dia, como a mensagem da noite de hoje. Nós somos os trabalhadores da última hora. Não podemos perder tempo. E vamos ganhar o mesmo salário de quem começou há 10, há 20, há 30, há 40. Não vou dizer quantos anos faz que a Dorinha está trabalhando no bem, para vocês não descobrirem a idade dela, né? Porque a mulher não gosta de contar a idade. Mas quem começar hoje a trabalhar no bem, se integrar nos trabalhos sociais dessa casa, ajudando aqui na casa espírita mesmo, como voluntário, uma vez por semana, uma vez por mês, ajudando uma instituição beneficente, qualquer que seja, começando a fazer o bem, nós vamos acumulando tesouros dos céus e adquirindo então mérito para ganharmos moratórias, concessões, perdão do nosso Pai. Então, desencarnar de uma vez, e ainda mais a família toda junta, será que é ruim? É pior do que desencarnar um, fica o outro aqui sofrendo? O que é que vocês acham? Mas a gente poder desencarnar a família toda, poder todo mundo se reencontrar do lado de lá, poder levar inclusive a sogra, imagine. Eu tenho uma sogra maravilhosa. Ela está aqui na noite de hoje, visitando aqui a nossa cidade de Brasília. Está aqui com minha esposa, nos dando a honra da sua presença. Imagine podermos estar todos juntos lá, felizes no mundo espiritual, quites com a nossa consciência, reparamos o nosso erro, chegarmos lá como vitoriosos, de termos tido a coragem de enfrentar e de nos submeter àquele mesmo mal que nós fizemos, porque as leis de Deus se encontram na consciência, a questão 621 do Livro dos Espíritos. Talvez até sejam esses nossos condicionamentos, de muitos séculos. Talvez até se a gente realmente se perdoasse e fizesse muito bem, nos libertássemos desse passado de erros. Mas ainda trazemos muitos e muitos compromissos. Então, na questão 258, Allan Kardec vai perguntar se os espíritos anteveem, ou seja, se eles têm noção das provas, das principais, claro, não é de todas as provas, mas das principais provas que irão passar aqui na Terra. E os espíritos superiores respondem que sim, que antes de reencarnar, eles anteveem as provas porque vão passar. Porque nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então imagine que lá no mundo espiritual, uma outra consciência muito mais ampliada, a gente chegou à conclusão que nós precisávamos voltar.
Precisávamos reparar um erro e dissemos até talvez: olha, Senhor, eu quero passar por aquela prova para ficar quite com a lei de Deus. Eu aceito desencarnar num desastre, num acidente. Mas eu não quero ir sozinho, não. Quero que eu vá, e vá minha esposa, vá meus filhos, e a sogra também junto. Então é uma bênção poder a família estar lá toda junto, não é? Claro que quando partem uns, outros ficam, a dor é superlativa. Então, se a gente analisar bem, todos vamos desencarnar. Apenas uns desencarnam em grupos. E o que nos choca não é a morte propriamente, não. É o porquê disso acontecer, não é? E é claro que nós vamos ter as negligências também nossas, da sociedade, dos governantes, dos parlamentares, dos engenheiros e daquelas próprias pessoas que construíram casas e locais indevidos, inadequados, perigosos, porque era mais barato, para ganhar vantagem algumas vezes, não? Então tem uma série de causas, sim, atuais das aflições. E há também causas anteriores, que nós não podemos aqui dar palpites, nós temos que tomar muito cuidado. Há pouco tempo circulou pela internet um e-mail narrando que aquele menino que desencarnaram, João Hélio, arrastado do lado de fora do carro pelos assaltantes, não é, sofrendo muito, sendo arrastado vários quilômetros, que haveria tido uma psicografia que ele revela, que teria sido um dirigente romano, que inclusive assina o nome, e que com sua biga atropelou e matou muitas pessoas, e ali estava reparando os seus erros, resgatando a sua falta milenar. Eu recebi esse e-mail, mas eu não passei para ninguém. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas se arvoram. Um médium tem uma ideia, uma intuição, e como nós somos ainda muito atrasados, muito animalizados, a nossa mediunidade é muito rudimentar, meus amigos. Raros são como Francisco, o Cândido Xavier, como Francisco de Assis, como Eurípides Barçanufo, nós contamos nos dedos, como Jesus, o maior médium, o maior paranormal da humanidade. Nós somos muito atrapalhadinhos. E Allan Kardec vai perguntar em O Livro dos Médiuns qual seria o conceito de um médium perfeito. E as entidades vão responder que perfeito não é uma palavra adequada ao nosso mundo. Poderíamos dizer no máximo bom médium. E o bom médium é aquele que é menos enganado. Então somos todos enganados. Até Chico revelou que foi enganado algumas vezes e perguntou: Emmanuel, por que você permitiu isso? Para que você saiba que não é infalível e guarde sempre a humildade. Então tomar cuidado com as revelações, porque nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. Nós não podemos elaborar de dizer qual foi a causa exata, porque ali certamente desencarnaram pessoas que não tinham compromisso necessariamente com um grande grupo, com uma grande tragédia anterior. Não. Estava precisando desencarnar naquela hora, estávamos lá no local. E muitos até não sofrem, porque já estavam sendo preparados, já tinham uma certa consciência que iam desencarnar daquela maneira, mesmo que intuitiva. Já foram amparados imediatamente do lado de lá, pela equipe espiritual, que assim, claro, estava pronta. Mas Nazareno quer dizer que Deus mandou que os espíritos derrubassem um avião, o piloto fizesse o mal para aquelas pessoas? Não, pessoal. Lá no Livro dos Espíritos está claro que Deus não impõe jamais o mal como objetivo de uma encarnação. Nós é que temos o livre-arbítrio e somos instrumentos deste mal, que acaba se transformando em bem. Então vamos tomar cuidado com essas informações mediúnicas, para não desacreditar a própria doutrina, porque quem não é espírita, quem não tem um conhecimento que precisamos ter para compreender, e por isso Allan Kardec não é para ser lido, não, é para ser estudado. E esta casa oferece, quais são os dias aqui do estudo sistematizado? Terça, quinta e sábado, 3 dias na semana, 3 opções, uma vez por semana, gratuitamente, para nós aprendermos a fortalecer a fé, a entendermos o porquê das coisas. Todos estão convidados a participar. Esta
todas as outras casas espíritas que eu conheço, tem algum tipo de grupo de estudo, ou seja, do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de O Livro dos Espíritos, ou das apostilas da Federação Espírita Brasileira, o estudo sistematizado da doutrina, o estudo da mediunidade. Vamos estudar para entender, e assim vamos sofrer menos. Vamos chorar a saudade, mas sabendo que aquele ente querido desencarnou antes, porque não precisava passar tanto tempo aqui no presídio, na prisão. A gente está aqui, ficou preso e lamenta que o outro se libertou mais cedo. Não, vamos ficar felizes porque ele já cumpriu a sua missão aqui na Terra. Então vamos compreender com outros olhos, com os olhos de ver, com os ouvidos de ouvir, compreendendo que somos espíritos imortais. E existe uma única fatalidade, de que todos nós um dia seremos espíritos puros, perfeitos, destinados à felicidade e à plenitude supremas. Esta é a única coisa que nos aguarda, a única certeza. E o mal sempre é passageiro. No livro Apocalipse, João Evangelista escreve que Deus enxugará toda lágrima. Toda lágrima. Jesus fala das recompensas que nos aguardam no reino dos céus. Então, quando sofremos essas provas com bom ânimo, com resignação, com humildade, não é? Não nos acharmos bons, porque bom é só Deus. E percebemos que se estamos sendo provados, agradecemos a Deus, que nos dá a oportunidade de nos testar a fé, a perseverança, a bondade, a confiança nele, e que muitas vezes nos fortalece nas horas de dor. Então as provas muitas vezes vão ser necessárias, mas o sofrimento depende do nosso estado interior, do nosso preparo, do nosso condicionamento, do nosso estudo, do nosso conhecimento, do nosso desapego, da confiança em Deus. Então eu gostaria muito de dizer para os senhores que vocês se encontram no paraíso, no nosso lar, no monte de regeneração, mas não é verdade ainda, meus amigos. Mas eu posso dizer que já está bem próximo, que os Espíritos já vêm trazendo muitas informações de que a transição já se opera e que o mundo novo começa, um mundo de regeneração, um mundo diferente, porque a Terra também está evoluindo para uma condição melhor. Que a treva densa, escura dessa longa noite começa a dissipar diante dos primeiros raios da aurora que se anuncia. Que perseveremos um pouco mais, porque somos os trabalhadores da última hora. O Senhor já bate a porta, o machado já está colocado ao lado da raiz da árvore, a separação já se inicia do joio, do trigo, da cisânia, dos cabritos, das ovelhas, e a terra passará a ser um mundo muito mais feliz, com muito mais tecnologia, com mais conforto, com mais ciência e, sobretudo, com mais amor, com mais espiritualidade. Então compreendemos essas tragédias, compreendemos que nada mais é do que uma transformação e que existem sim provas coletivas. Mas na questão 738, Allan Kardec, este pedagogo, esse gênio da ciência, das letras, poliglota, que vai estudar com afinco e separar o joio do trigo, porque não é somente porque o Espírito disse, que quer dizer que seja verdade. Não acrediteis em todos os Espíritos, meus bem-amados, mas verificai antes quais os que são de Deus, ensina o evangelista João. Na questão 738, Kardec pergunta: para conseguir melhor da humanidade, não poderia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Ou seja, para fazer a humanidade avançar, não tinha outro jeito da gente caminhar não, sem precisar dessas tragédias que nos abalam, né? Resposta dos Espíritos: pode e emprega todos os dias
pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Então nós somos convidados. O Evangelho de Jesus está aí há 2 milênios e nós preferimos insistir no erro. Então já é hora de começarmos a caminhar na direção da luz, do bem, do amor. E através desse estudo que a doutrina espírita vem nos oferecer, nós vamos fortalecendo a fé, tendo cada vez mais desapego, mais amor, mais coragem, mais misericórdia, menos inveja, menos inquietação, menos ansiedade, porque tudo isso é fruto do medo, que é o instinto de conservação da espécie. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 3, item 9, vai dizer que existe uma causa de quase todas as nossas imperfeições morais. E vai dizer que é o instinto de conservação. Ou seja, porque ainda estamos nos libertando da animalidade, no progresso natural. É natural que nós tenhamos então ainda esses instintos, como o medo. E o medo vai provocar tantos problemas. Nazareno, qual o melhor remédio para o medo? O melhor remédio para o medo é a fé. E como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com o conhecimento, com o autoconhecimento, com o conhecimento das leis de Deus. Porque a fé inquebrantável é somente aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então a fé, com a lógica, com o bom senso, com a razão, compreendendo o porquê das coisas e que Jesus está no meio. Então nesses momentos de aflições, vamos nos recordar quando Jesus estava na barca, dormindo, a tempestade se aproxima, os ventos, as ondas agitam o mar da Galileia, e os apóstolos empolvorosos acordam o Cristo e dizem: Senhor, salva-nos, porque iremos perecer. E ele lhes pergunta: não temais, porque temeis, não estou eu convosco? E repreende a tempestade, o vento e as ondas o obedecem. E os apóstolos se maravilham: quem é este que até a tempestade e as ondas obedecem? Por que temeis? Não estou eu convosco? Homens de pouca fé. Então ele nos convida para não ter medo. Pede-nos para perseverar um pouco mais na prática do bem, na paciência, no amor, na caridade. E quando vamos então lembrar do centenário de Chico Xavier, para concluir a nossa exposição, trazer trechos de uma poesia do livro Parnaso de Além Túmulo. Quando Chico, com um pouco mais de 17 anos, começa a psicografar, e mais de 50 poetas brasileiros e portugueses, com seus estilos, vêm através do lápis abençoado daquele menino, pobre, mulato, de cabelos encaracolados, estrábico, que estudou apenas até a 4ª série. E ele vai psicografar Castro Alves, marchemos, há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina, onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a rija, bigorna, o mago, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão, o escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição.
é a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta Amand, a ensinar catequizando o selvagem menos feliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchar. E assim, meus amigos, com a poesia de Castro Alves e com o amor de Jesus, oremos pelas vítimas do sofrimento das enchentes. Oremos por nós mesmos ainda endurecidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela indiferença. E peçamos a Jesus que ilumine o nosso país, o nosso planeta, e nos conduza a salvo na sua barca, singrando os mares do infinito, na direção do amor e da felicidade.